Só Deus, irmãos, a gente está com mais de 1.000 mortes, 1.180 mortes nos últimos 2 meses na Espanha por causa de calor. E a maioria das pessoas que entraram em óbito por causa do calor é verdade, guardião da fé. São idosos. A maioria das pessoas que estão morrendo por causa do calor na Espanha são idosos. Agora, veja bem, eu vou focar aqui na questão da Espanha pelo número de mortos, mas nós estamos com incêndios na Grécia, incêndios gigantescos. Nós estamos com incêndios em outras regiões da Europa e estamos com incêndios nos Estados Unidos. E também eu passei ontem por Curitiba e eu fiquei assustado, irmão Miros, com a quantidade de focos de incêndio que eu vi ontem na Grande Curitiba, pelo contorno ali. Eu vi vários focos de incêndio na cidade de Curitiba ontem. Então, assim, só que veja que isso daqui reforça, né? Aí eu vou chamar de teoria, não vou chamar de realidade a questão do pseudo-aquecimento global. Faz tempo que a gente não fala, né? A gente está tão focado na taxação e no que vai acontecer na Suprema Corte, a gente está se esquecendo de olhar para o mundo. A gente está se esquecendo de olhar para os acontecimentos. Então, segundo o que eles estão passando, é que nós estamos aí em plena mudança climática e precisamos criar meios e mecanismos para salvar o planeta. É uma narrativa. E eu já vou explicar isso. Olha aí, ó. Onda de calor na Espanha causaram 1.180 mortes nos últimos 2 meses, diz Ministério. A maioria das vítimas tinha mais de 65 anos. O norte da Espanha teve 76 alertas vermelhos de calor extremo entre maio e julho, contra nenhum no mesmo período de 2024. As altas temperaturas causaram 1.180 mortes na Espanha nos últimos 2 meses. Um aumento acentuado em relação ao mesmo período do ano passado, informou o Ministério do Meio Ambiente do país. Então, veja bem, qual é a narrativa, irmãos? A narrativa é que nós precisamos criar meios para salvar o planeta do aquecimento global. Então, existem vários cientistas falando que isso é uma narrativa. Primeiro, que a população mundial de 8 bilhões de pessoas não ocupa 20% de terra do planeta. Então, na realidade, não dá nem 10%. Então, veja, eu vou repetir. A população mundial inteira não ocupa 10% de terra do planeta Terra. Então, o local onde existem cidades, com certeza o clima muda, né? Porque nós estamos, imagine São Paulo, que é uma selva de pedra, e não tendo vegetação, o clima naquela área que é muito populosa, ela vai mudar drasticamente. Mas quem já teve a oportunidade de andar de avião e você olha, por exemplo, o Brasil, você só vê verde. Quem faz um voo, por exemplo, que você pega aí de São Paulo ao Ceará, ou São Paulo
ao Amazonas, por exemplo, você olha, você só vê verde, 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 e poucos focos de cidade. Eu, por exemplo, quinta-feira eu vou atravessar a floresta amazônica, eu vou sair de Manaus e vou parar do lado da Colômbia. De barco, esse trajeto dá aproximadamente 7 dias de barco, né? De avião dá 2 horas. Você olha para a floresta amazônica, que segundo eles dizem é o pulmão do mundo, você não vê indústria, você não vê empresas, você só vê mato e água. A floresta amazônica, por mais que eles dizem que está tendo desmatamento, você só vê floresta e água. Você não vê grandes cidades. E existe algo, irmãos, que eu preciso falar com vocês, né? Que eu não toquei ainda nesse assunto, mas se faz necessário. A gente, se eles pegassem todo o dinheiro que está sendo investido para salvar o planeta do pseudo-aquecimento global, presta atenção no que eu vou falar. Se pegassem todo o dinheiro que está sendo investido para salvar o planeta de todo o pseudo-aquecimento global, acabaria com a fome e resolveria o problema. Olha só, irmãos, do saneamento básico em países como Índia e África. Outra coisa, se você vê quem é que quer salvar o planeta, né? É uma agenda das elites globais. Você não vê países pobres gritando que precisam salvar o planeta. O que o país pobre quer é saneamento básico e comida. Então, veja que se você estudar aonde está sendo descartadas as baterias de lítio de carro elétrico, você fica assustado. O lixão das baterias de lítio dos carros elétricos é a África. É a África. Então, veja que são narrativas que, quando você começa a raciocinar e a estudar, você vai ver que quem quer salvar o planeta global é a Europa e é a América. Você não vê, né? Você não vê países pobres querendo salvar-se do pseudo-aquecimento global. O que os países pobres querem é saneamento básico, água potável e alimento na mesa. Coisa que as elites que querem salvar o planeta do aquecimento global não querem dar ao pobre. Mas as pessoas não raciocinam que quem mais polui o planeta é a China e os Estados Unidos através da industrialização. Então, esse é um grande quê que poucas pessoas vão te falar sobre o que você está ouvindo aqui agora. Agora, você não ouve falar o que eu estou te falando aqui agora, né? Por quê? Porque existe uma narrativa. Daí a criança aprende sobre aquecimento global na escola, o adolescente, o jovem, a universidade, a mídia fala isso. E nós temos que parar de poluir o planeta. E, meu irmão, a ideia, né, de reduzir a poluição do planeta, ela deveria vir primeiro de uma boa educação, né? Porque se a pessoa pega papel e joga no chão, ela não tem educação,
Não é isso? Se a pessoa ela não pensa, né, no mal que causa jogar papel no chão, tem boas iniciativas, por exemplo, várias cidades do Brasil têm o lixo que não é lixo, né, que é o lixo reciclável, que vai para o lado reciclável, o lixo orgânico vai para o orgânico, principalmente Curitiba, né, que é uma cidade modelo, mas existe uma narrativa, o desespero do Brasil, nós vamos ter a COP30 em Belém, né, no mês de novembro, e os Estados Unidos estão muito longe de tudo isso, né? E não quer se envolver nessa agenda climática, que é uma agenda, irmãos, verdadeiramente. Se você estudar o que é a agenda climática, você vai ver que é o próprio diabo. E eu já expliquei isso para vocês. Quando eles dizem, né? Quando você pergunta quem aqui quem é responsável por poluir o planeta, pergunte em qualquer ambiente que você esteja. As pessoas já compraram a ideia. Se você perguntar lá na empresa que você trabalha, se você perguntar na escola, na faculdade, quem é responsável por poluir o planeta? Sabe o que as pessoas vão dizer? Somos nós. Você sabe quando a pessoa diz somos nós, ela está colocando um alvo nas costas e ela está dizendo aos eugenistas e globalistas: podem nos matar porque nós que estamos destruindo o planeta. É isso. Quando você aceita que você é culpado pelo aquecimento global, você está colocando um alvo nas tuas costas, dizendo, pode me matar porque eu sou culpado da Terra estar sendo destruída. Que é a teoria, né, que eu já conversei com vocês aqui, a teoria de Gaia, né? O planeta Terra é a mãe Gaia, e Gaia está infeccionada. Quem mais cultuou Gaia foi o Papa Francisco. Tem um culto a Gaia no Vaticano. Gaia é a Mãe Terra e a Mãe Terra está doente. Se eu digo que eu sou o culpado pelo aquecimento global, eu sou o culpado por infeccionar Gaia, a Mãe Terra. Então, quando a mãe Terra, que é Gaia, está doente, e nós somos o culpado da doença da Terra, nós estamos dando uma autorização. Olha como é programado isso. Ao governo desses globalistas, eugenistas, e estamos dizendo a eles, podem nos matar. Podem nos exterminar porque nós somos o culpado de Gaia estar doente, da Terra estar doente. É só Jesus, né, irmãos? É só Jesus porque as pessoas, elas aderem a agendas, elas defendem pautas que elas mesmas nem imaginam o que estão defendendo. Chega a ser, assim, cômico, mas se faz necessário falar aqui. Então, eles precisam, outra coisa, né? Outra coisa, eles precisam da sustentação sobre essa agenda climática. Eles precisam, né,